Oi, gente! Espero que estejam bem. Vou esperar o Instagram avisar vocês que a gente vai começar a nossa live. Não acho que vai ser longa, não acho que vai ser uma live longa, mas eu queria muito fazer uma live do dia 9. Primeiro que eu estou com saudade de vir aqui falar com vocês ao vivo, não é mesmo? Eu gosto, eu acho super gostoso, porque eu não sei. Eu sei que vocês não conseguem interagir comigo, mas é diferente, assim, sabe? Quando é ao vivo, a gente sabe que as pessoas estão aí assistindo, assim. É diferente do quando eu gravo e mando. Eu tenho uma sensação diferente. Mas, enfim, espero que vocês estejam acompanhando a leitura. Para quem está entrando agora, não sabe do que está acontecendo, nós estamos fazendo a leitura do livro do Rick Warren, que chama Uma Vida com Propósitos. São 42 capítulos o livro, e nós estamos no dia 9. Estamos no dia 9 ainda, porque o meu marido ficou doente, e eu estava cuidando, dele, e cuidando das tarefas da casa e tudo mais. Então, nem sempre eu gostaria de poder fazer a meditação todos os dias da semana, de segunda a sexta. Mas nem sempre eu consigo. Mas isso não vai me fazer desistir e nem vai fazer vocês desistirem, de esperar para assistir. Porque é um livro maravilhoso, esse livro. Eu já li ele 4 vezes, essa é a 5ª vez que eu tô lendo esse livro. Foi um livro que transformou a minha vida. Um dos livros, que trouxe para mim muito entendimento sobre o Evangelho. Eu tinha um entendimento um pouco errado do que era o Evangelho, A gente, enfim, às vezes aprende ou às vezes não leu a Bíblia ainda e a gente acha que é uma coisa, e aí quando a gente lê esse livro, a gente tem uma direção muito real do Evangelho. Esse livro não é um livro difícil de entender, ele é um livro muito, muito simples mesmo, mas não significa que ele não seja profundo, que ele não seja transformador, tá? Então, o dia 9 é o que faz Deus sorrir. E eu comentei no vídeo passado que até agora, a vida com propósito aqui do que ele vai apresentando, até o momento, nenhuma vez, olha só que curioso, gente, nenhuma vez ele falou sobre a gente. Nenhuma vez ele falou sobre o nosso propósito específico. Tipo, o que eu vou fazer para mim. Tipo, qual é... Entende o que eu tô falando? Até agora, o que ele explica pra gente é como a gente deve viver. Como a gente deve honrar a Deus, glorificar a Deus. Até agora ele só falou a maneira como a gente deve viver. E na verdade a maneira como a gente vive é um propósito. Como a gente honra o Senhor é um propósito. A forma como a gente glorifica a Deus é um propósito. E esse dia 9 ele fala aqui, o que faz Deus sorrir? Vou começar porque tem várias coisas aqui muito legais neste capítulo. Muitas coisas muito importantes na nossa caminhada cristã. E aí ele começa aqui com 2 versículos que diz assim, que o Senhor sorria para você, que está em número 6:25, e o outro é, sorri para o teu servo, ensina-me o modo correto de viver. Salmos 119, 135. E aí ele fala que o sorriso de Deus é o objetivo da nossa vida. E ele começa a falar de Noé, e eu achei muito incrível. Gente, eu não lembrava, como eu disse, eu já li esse livro algumas vezes, mas eu não lembrava dele falando de Noé dessa maneira. Ele começa dizendo que na época de Noé o mundo estava arruinado. E Deus, a palavra diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e ele ia destruir tudo. Mas ele viu em Noé uma pessoa que o agradou. Ele viu em Noé algo que o fez sorrir. E aí, então ele disse, eu não vou definitivamente acabar com os seres humanos, mas eu vou manter o que eu criei, eu vou manter a minha criação a partir da família de Noé. Então é quando Deus dá início à história do dilúvio, que é quando Noé começa a construir a arca, e aí vem o dilúvio e fica só a família de Noé,
Então eles, enfim, a partir dali começa uma outra história. Então, Deus diz assim, na sua palavra: não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Que está em Oséias 6,6. Ele diz aqui: Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Eu amo Deuteronômio. Eu não sei você, mas eu amo esse livro do Velho Testamento. Ele é um dos livros do Pentateuco, que foi Moisés que escreveu. Então ele está num dos primeiros 5 livros da Bíblia. E lá, assim como o que está escrito em Mateus, que eu vou ler aqui para vocês, isso também está escrito em Deuteronômio. Que está escrito assim, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso também está escrito em Deuteronômio, ou seja, isso aqui está na lei. E continua valendo, né, para a gente depois de Cristo, né, no Novo Testamento, que a gente entra na Nova Aliança, isso continua sendo o nosso principal objetivo. Isso continua sendo o nosso propósito, a nossa maneira de viver. Amando o Senhor acima de todas as coisas. E o que isso significa, né? O que é amar o Senhor acima de todas as coisas? É derrubar qualquer ídolo que esteja à frente de Deus nas nossas vidas. O que seria amar a Deus de toda a minha alma? É entender que Deus satisfaz a minha alma mais do que qualquer outra coisa que eu possa buscar no mundo. Nós vivemos num tempo em que a gente alimenta demais a nossa alma. A gente quer que a nossa alma seja preenchida o tempo todo com prazeres, com distrações, né, com os nossos egoísmos, quando a gente é autocentrado, quando a gente só pensa na gente, quando a gente pensa que o que a gente tem que fazer primeiro. Isso é alimentar a nossa alma. Mas quando a gente entende que a gente tem que amar ao Senhor, né, com a nossa alma, ou seja, não é a gente colocar coisas para dentro para alimentar a nossa alma, mas saber que com a nossa alma a gente ama o Senhor e a gente é preenchido através disso. É daí que vem o nosso contentamento, a nossa satisfação. E aí ele fala assim: e de todo o seu entendimento. E qual é o entendimento? É conhecer a Deus, é saber a palavra de Deus. Como eu adoro, como eu honro, como eu glorifico, como eu vivo para alguém que eu não conheço. Eu preciso conhecer o Senhor. Então, quando ele coloca aqui, né, que Noé, ele nos dá cinco maneiras de adorar a Deus. Então, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Quando a gente entende que Deus é o principal na nossa vida, Ele é a prioridade na nossa vida, a gente vai mudar muitas coisas. Então, aquele dia que você faz várias coisas na sua casa e você fala assim: não tive tempo de ler a Bíblia. Não, você tinha. Você podia ter deixado alguma outra coisa para depois, porque a prioridade é se relacionar com o Senhor. Ai, não tive tempo de orar. Gente, no mundo de hoje a gente não tem tempo nem de ficar com a nossa cabeça vazia. A gente não fica com a nossa cabeça vazia. A gente não dá tempo de ouvir a voz de Deus, porque a gente está sempre ocupado com alguma coisa. Então a gente está sempre ouvindo um podcast, a gente está sempre ouvindo alguma coisa, a gente está sempre lendo alguma coisa, principalmente com o celular na mão, a gente está sempre se ocupando de alguma coisa. Então a gente está sempre pensando em coisas para fazer, a gente está sempre se ocupando de alguma coisa. A gente não tem tempo de priorizar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, são desculpas, né? Não é que a gente não tem tempo. São desculpas que a gente usa para não priorizar o nosso relacionamento com Deus. Mas quando a gente entender que quando a gente vive dessa maneira, priorizando o nosso relacionamento com o Senhor, a gente entende que é assim que a gente glorifica e honra a Deus. E essa é a maneira como a gente deveria viver. E aí, o segundo ato de adoração que a vida de Noé nos ensina é: Deus sorri quando confiamos nele completamente. Essa aqui foi o que mais me pegou. De todos os atos de adoração, né? Que são todos muito importantes, mas esse daqui me pegou muito. Por quê? A Bíblia fala que pela fé Noé construiu a arca. Então imagina, Deus chega para Noé e fala assim: ó, vai chover. Nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Vai chover. Vocês vão ter uma inundação. Vai todo mundo morrer. E Noé começou a avisar o pessoal: ó, Deus vai chover e tal. E as pessoas não se arrependeram. Mais ou menos como Jonas em Nínive, mas o pessoal de Nínive se arrependeu. Naquela época as pessoas não se arrependeram, acharam que Noé estava completamente louco.
Esse cara tá louco. Mas pensa, gente. Deus chegar pra você e te pedir algo que nem existe. Olha a fé de Noé. E aí, voltando, quando Deus fala que o mundo estava completamente destruído, mas ele viu em Noé um coração que o agradou, é porque ele conhecia a fé de Noé. Ele sabia que Noé ia confiar nele. Ele sabia que Noé ia fazer o que ele estava pedindo. Não era para qualquer pessoa. Assim como Davi, quando a gente fala, né, Davi que tem um coração, que é um homem segundo o coração de Deus, Deus também conhecia quem era Davi. Ele sabia que ele podia contar com Davi. Deus pode contar com você? Como é que tá a sua confiança em Deus? Porque, gente, se tem algo que eu acho que a gente luta quase que diariamente, é contra a incredulidade. E a incredulidade, ela tá em pequenas coisas no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho fé. Mas a nossa incredulidade, ela tá quando a gente quer fazer as coisas com a nossa força, quando a gente faz as coisas pelo nosso braço e não confiando que Deus tem algo melhor para nós. Então imagina se Noé chegasse e falasse assim, ai, nunca choveu, nada a ver, não vou fazer. Tá todo mundo achando que eu sou um louco. Não, Senhor, não tem nada a ver isso aqui. Mas nas pequenas coisas, Noé foi confiando em Deus. Então imagina, ele falou, você vai pegar e vai construir um barco, porque vai chover tal dia. E aí ele começou a avisar as pessoas, ele falou para a família dele confiou nele. E a gente, às vezes, está passando por uma situação, uma circunstância tão mais simples. Porque, gente, pensa na época de Noé, que loucura que não deve ter sido. Uma coisa muito mais simples, a gente não consegue confiar no Senhor. A gente não consegue acreditar que Deus vai fazer. A gente não consegue confiar que Deus vai prover, que Deus vai converter o coração daquela pessoa, que Deus vai agir. A gente não consegue esperar em Deus. A gente não consegue confiar a ponto de esperar. Esses dias eu tive uma visão de um labirinto. E eu dentro desse labirinto. E aí eu falava assim pra Deus. Deus, o que é isso? Sabe quando você chega assim num labirinto? E aí tá bem no finalzinho assim, ó, do labirinto, que então você entrou e você entra num lugar que não tem nenhuma saída e você tem que sair pelo mesmo lugar que você entrou, né? Você tem que sair pelo mesmo lugar, você não tá achando a saída. E eu me vi ali naquele labirinto. E aí eu falei assim, Deus, o que é isso? E aí Deus falou assim, todas as vezes que você solta a minha mão e tenta fazer do seu jeito, você se perde. E, gente, eu já passei por muitas fases de soltar a mão de Deus e sair fazendo do meu jeito. Sabe, no desespero? Sabe quando você se desespera? Quando você se desespera, você já tá na incredulidade. Por quê? Porque a falta de fé nos faz entrar em desespero. Quando a gente não confia em Deus, a gente fica ansioso, a gente fica desesperado, a gente perde as esperanças, porque a gente não confia em Deus. Eu várias vezes passei por fases assim. E Deus continua testando para provar minha fé, né? Quando eu recebi o diagnóstico da Laura, eu passei por isso. Eu falei assim, tá, e agora? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Deus foi e falou, não, confia em mim. Quando eu confio em Deus, as coisas acontecem. E muitas vezes eu largo a mão do Senhor e falo assim, não, deixa que eu faça aqui. Não, Senhor, eu faço melhor. E quando a gente acha que pode fazer melhor que Deus? Isso é incredulidade também. A gente não tá confiando em Deus. Quando a gente acha que a gente pode fazer melhor que Deus. Ou quando a gente fala assim, não é possível que Deus tenha isso aqui pra mim. Não. Quando a gente acha que Deus errou, é incredulidade. Porque a gente não tá confiando nos planos de Deus pra nossa vida. E eu sei que é muito difícil. Porque muitas vezes a gente passa por situações bem desafiadoras. E eu não tô falando que é fácil, porque eu já passei por diversas situações desafiadoras. Tenho passado por situações desafiadoras. Mas eu preciso manter a minha confiança no Senhor, mesmo que pareça loucura, mesmo que para os meus olhos aqui, humanos, pelo que eu tenho visto agora, na minha frente, não faça o menor sentido. Eu falo assim, não é possível, Deus não vai fazer. Eu já estou esperando, já tem muito tempo, já estou orando para esse homem. Deus, esse homem não tem jeito. Sabe quando você fala para Deus assim, isso aqui não tem mais jeito? Gente, isso é incredulidade. Isso é pecado. A incredulidade é pecado. Nós precisamos confiar em Deus.
cegamente, porque a fé é a prova daquilo que não se vê. E nós precisamos confiar no Senhor. Então tá dizendo aqui, Deus sorri quando confiamos nele completamente. E sim, é um desafio, mas quando nós conhecemos o Deus que a gente serve, a gente sabe, a gente confia, a gente não perde a nossa esperança, a gente não se desespera. E aí ele diz aqui no livro, confiar em Deus inteiramente significa crer que ele sabe o que é melhor para sua vida e esperar que ele cumpra suas promessas. O ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. Então, confiar em Deus não é não fazer nada. Confiar em Deus é fazer o que você pode, deixar para Deus fazer o que é o impossível. Mas a gente não consegue, né? A gente quer ajudar Deus. A gente quer pôr a nossa mão. E muitas vezes a gente atrapalha. Ou Deus não faz. Porque você fala assim, se você tá querendo fazer, se você acha então que você faz melhor que eu, vamos lá, vamos ver até onde ela vai. Aí você fica lá correndo naquele labirinto lá, pra lá, pra cá, entrei errado, saí errado, não sei o que. Aí você fala, ai meu Deus, não vou conseguir sair. Aí Deus lá assim, ó, tô esperando você pegar minha mão. Estou esperando você segurar a minha mão. E aí? Gente, ontem teve um culto lá na igreja. E o pastor, ele falou algo que mexeu demais comigo. Porque eu sou muito prática. Eu sou muito de vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, tal. Eu sei que tem muitas pessoas que são assim. Eu sou demais assim. Eu sou a pessoa que sai resolvendo problema. E aí, ele falou o seguinte, que Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas e chamou Pedro, né? E Pedro falou, se é, Senhor, me chama que eu quero andar nas águas e tal. Aquela história que a gente já conhece, super famosa. Quando Pedro anda sobre as águas e daí ele afunda, o que ele faz? Ele nada. Pedro não nada. Pedro estende a mão e fala, Jesus, me salva. Jesus, me ajuda, né? Pedro estende a mão e diz, Jesus, me ajuda. Segura a minha mão. E Pedro, muito possivelmente, sabia nadar, porque ele era pescador, né? Então vivia na praia, estava o tempo todo ali. Com certeza Pedro sabia nadar. E por que Pedro não nadou? Porque ele já conhecia Jesus. Ele sabia que era muito melhor ele pedir para Jesus ajudar ele do que ele tentar nadar naquela tempestade. Mas o que nós fazemos? O que você faria? Na hora que ele falou isso, porque Pedro caiu nos pés de Jesus praticamente, porque Jesus só deu a mão assim, né, ó, e puxou ele. Então Jesus não estava longe dele, né? O que você faria? Eu fiquei pensando, eu falei, eu com certeza nadaria, mas eu tenho certeza. E sabe o que mexeu mais comigo? É saber que eu nadaria sabendo que Jesus está do meu lado com a mão estendida. E eu fiquei muito mexida com isso, gente. Eu fiquei muito mexida com isso. Eu falei, Senhor, que eu não seja a pessoa que vai nadar. Eu não quero mais nadar. Eu quero, quando eu afundar, eu quero estender a minha mão. Eu quero te dar a minha mão. Eu quero que o Senhor me resgate. Eu não quero me salvar. Eu quero ser salva. Eu não quero me resgatar. Eu quero ser resgatada. Porque tem um Salvador, tem uma pessoa, e Jesus está ali. Como que eu tô nadando sozinha? E é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão simples, mas muitas vezes a gente está nadando sozinha, enquanto Jesus está do nosso lado, esperando para dar a mão. A gente está correndo naquele labirinto, e Deus só pensando, meu Deus, mas eu posso te mostrar a saída, você me dá a mão que a gente sai daqui em segundos. Mas a gente tá ali, correndo. E isso é incredulidade. Isso é falta de fé. Isso é falta de confiança no Senhor. Continuando, outro ponto que ele traz aqui é Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. E aí ele diz que Noé obedeceu exatamente em todas as especificações, em tudo. Então, Deus pediu para ele construir a arca, deu as medidas de altura, de largura, enfim, de profundidade. E ele fez exatamente, imagina, gente, foi uma construção que durou muitos anos. A Bíblia fala que durou mais de 100 anos. Ele construindo essa arca, imagina. Imagina a fé, imagina a disposição de obediência.
Você ficar anos construindo algo. Uma coisa que você nunca viu na vida. Mas Noé foi essa pessoa. E a gente precisa olhar para Noé e reconhecer que a gente não seria capaz de fazer isso nos dias de hoje. Será que a gente enfrentaria uma perseguição se Deus mandasse a gente fazer algo assim? Será que a gente enfrentaria um cancelamento se Deus mandasse a gente fazer isso? Como a gente obedeceria a Deus? Tem tanta gente que por muito menos falha na obediência ao Senhor. Por medo de perseguição, de cancelamento, de o que vão falar e o que vão pensar, e o vizinho, e o... Tem gente que falha com tão menos. Vocês imaginam Noé, gente? Eu comecei a analisar mais profundamente a vida de Noé e eu falei, gente, ele ficou 100 anos construindo isso daqui, nunca tinha chovido. Como é que pode? Que obediência é essa? Que relacionamento é esse com o Senhor? Olha que relacionamento que ele tinha com Deus. Dele andar tão perto de Deus, uma confiança inabalável, uma fé inabalável. No entanto, que Paulo fala dele, né? Que Noé tinha uma fé assim. Então Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenava. E aí, o autor ele fala aqui, frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. E eu gostei muito quando ele disse aqui, a gente escolhe o que a gente quer obedecer na Bíblia. Ah, eu vou à igreja, mas não quero dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não vou perdoar meu irmão. Gente, a palavra de Deus é uma só. É aquilo. A gente tem que confiar em tudo, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que tá ali. Eu não posso escolher. Ah, não, mas esse aqui sim, esse aqui eu concordo, esse aqui eu não concordo. Não, você concorda com tudo, porque a palavra de Deus é verdade, é inenarrável, a palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus é perfeito. Não tem como a gente escolher. O que tá ali na palavra é o que está na palavra, é o que a gente tem que cumprir. E, infelizmente, hoje em dia, as pessoas vivem exatamente assim. Elas escolhem o que elas querem obedecer. Ou elas distorcem os versículos para poderem viver a maneira que elas querem viver. E eu tava lendo Romanos esses dias, e Deus fala lá que ele simplesmente deixa as pessoas viverem as paixões que elas querem, viver como elas bem entendem. E eu não quero que Deus me deixe viver como eu quero. Eu não quero. Eu não quero que Deus me entregue as minhas paixões. Ah, então vai. Então você quer viver assim? Então vive. Eu não quero. Eu quero viver tudo grudadinha com o Senhor, sabendo que para isso eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que obedecer. Eu vou ter que renunciar a algumas coisas na minha vida. E a gente não quer, né? E aí Tiago diz assim, nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Então, Paulo diz que a gente é salvo não por obras, mas pela fé. Mas, quando nós cremos, nós precisamos ter obras. Não é o contrário. Não é pelo que eu faço que eu sou salvo. Mas a partir do momento que eu creio, eu faço algo. Não dá para crer em Jesus, viver com Jesus e não fazer nada. Não dá, porque é impossível. O fruto, você transborda. Então, você não é salvo pelo que você faz. Mas quando você é salvo, não tem como você não fazer algo. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. E aí ele fala assim, Deus sorri quando o louvamos e damos graça continuamente. A gente já falou isso nos outros capítulos, né? Sobre como a nossa vida, em tudo o que a gente faz, é para louvar, é para honrar e é para glorificar a Deus em tudo. Não é só quando a gente vai para a igreja, não é só quando a gente está servindo na igreja, não é só quando a gente está aqui no Instagram falando de Deus, não é só nisso, em tudo o que a gente faz, tudo. Então, se você faz alguma coisa, você está fazendo para a glória de Deus? Deus está sorrindo ao te ver fazendo o que você está fazendo? Tem agradado? Deus tem recebido isso como um incenso, né, de aroma suave? Deus tem recebido isso como? E aí, o outro, ele fala assim, Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Então, a gente também já falou sobre isso em alguns outros capítulos, que Deus nos dá dons e talentos. E a gente precisa usar isso. Deus não nos deu isso para que a gente enterre isso.
né? Então, hoje mesmo eu estava assistindo uma live de um moço que ele trabalha com empreendedorismo. E ele falou, nossa, eu poderia ter virado um pastor, mas eu entendi de Deus que Deus ia me usar nessa área de empresarial. Então, gente, não é só na igreja que a gente tem ministério, não. Nós podemos ter ministérios em muitos lugares. Você como professora, você tem um ministério. Aonde você estiver trabalhando, aonde Deus te colocar, ali já tem um propósito para sua vida. Se você tem uma família, você já tem um ministério. Se você está trabalhando no banco, por exemplo, você já tem pessoas ali para ministrar. A sua vida precisa ser algo que ministre os outros. A sua vida tem que ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Então, nem sempre é sobre a igreja. Às vezes a gente se pega muito a isso. Ai, não, eu preciso servir na igreja, eu preciso ter um microfone, eu preciso estar no altar, eu preciso... Não tem nada a ver com isso. Aonde Deus te colocar. Então, e as pessoas têm talentos e dons diferentes justamente porque nós somos um corpo. E todo mundo é beneficiado com isso. Eu faço uma coisa, você faz outra, eu me encaixo aqui, você ali. E a gente vai construindo o corpo, porque não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Deus, através de mim, alcança. Eu quero que Ele alcance mais pessoas. Eu não quero que... olha, a Aline alcançou 200 pessoas. Não, o corpo de Cristo, a igreja. A igreja alcançou pessoas. A igreja está se movendo para alcançar pessoas. Não eu, não fulano, não o nome da igreja XYZ. Não é isso, não é sobre isso. Deus não fez a gente para que a gente seja glorificado. Mas é um corpo para que a gente junto glorifique a Deus. Alcance pessoas para o Senhor. E não é sobre um nome, não é sobre... É sobre Deus. E aí, ele fala depois que Deus sorri... Peraí, deixa eu avançar aqui. Quando a gente tem um relacionamento com Ele. E, gente, é muito engraçado, porque muitas vezes a gente tem uma sensação de que a gente precisa ser perfeito para Deus, né? E a gente não precisa ser perfeito. Deus sabe que a gente não é perfeito e que a gente não vai ser perfeito. Jesus, ele veio, ele se desfez, né, de ser Deus, encarnou como homem aqui e ele conhece as nossas dores. Jesus conhece as nossas dores. E ele morreu por nós, sabendo que nós éramos pecadores. Jesus não morreu achando, eu vou morrer, agora eles vão ficar santos. Não foi isso. O amor de Deus é tão incondicional que mesmo que a gente seja pecador, ele ainda assim escolheu dar o seu filho por nós. E aí, muitas vezes a gente se sente culpado quando a gente peca. A gente fala, não, Deus não me quer mais, agora acabou, não tem mais volta, não tem mais como eu ficar perto de Deus, Deus não vai me aceitar, olha o que eu fiz, olha o meu passado e tal. E eu tava lendo Romanos hoje e tem um versículo que diz assim, olha só, está em Romanos 4:7. Isso é pra você que se sente assim, que você fala assim, Deus, eu não consigo ser um bom cristão, eu tô sempre falhando, eu acho que eu não sou digno do seu amor, eu não sou digno. Nós não somos mesmo. Não há nada que a gente faça para comprar o amor de Deus. Imagina, a palavra diz que Deus nos amou primeiro. Antes da gente amar o Senhor, Ele já nos amava. Então não tem como esse pensamento surgir na nossa mente, o que eu posso fazer, né, para Deus me amar mais. Ele já te amava antes. O que eu posso fazer, né, para Deus, para surpreender a Deus, não há nada que a gente possa fazer. Porque, na verdade, Deus nos criou para que a gente glorificasse Ele, mas não há nada que a gente possa fazer que surpreenda o Senhor. Nada. E aí, mesmo pecadores, Deus nos ama, Ele nos adotou, nos fez filhos. Então, se hoje você fala assim, nossa, eu pequei contra Deus, eu não consigo voltar, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu me sinto suja, me sinto mal. O que eu faço, Aline? Eu tô me sentindo mal. Olha só o que diz aqui, em Romanos 4, no versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa.
E existe uma diferença muito grande entre o arrependimento e a culpa. Entre você se arrepender e entre o remorso. Fazer algo errado e sentir remorso não te transforma. Pecar e se arrepender, sim, isso te transforma. Isso te leva a ter um coração quebrantado aos pés do Senhor. Então, como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas? Você consegue entender que Jesus morreu pelos seus pecados? E que hoje você vive porque você quer agradar a Deus. Você é livre para agradar a Deus. Você é livre para honrar a Deus, para louvar a Deus. É sobre Deus, não é para os outros. Não é para que os outros vejam, não é para que os outros vão pensar de você, mas é o que Deus tem pedido de você. E é muito engraçado porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar igual a pessoa que a gente está vendo ali na internet, né? Não, eu tenho que saber tudo que ela sabe, eu tenho que fazer exatamente o que ela faz. Você tem o teu passo com o Senhor. O Senhor tá te pedindo para você ser igual a fulana? Ai, você viu que fulana já superou aquilo? Nossa, ela não peca mais naquilo. Você é fulana? Não, o Senhor tem o passo certo com você. Ele sabe como vai fazer para você chegar lá naquele lugar. Mas existe um passo, existe degraus. Você vai subindo e vai indo. Não adianta, mas fulaninha já tá lá, mas fulaninha tá lá embaixo num outro lugar, numa outra área da vida. Que às vezes a gente acha, que a gente vê o pastor lá em cima, a gente acha que o pastor tá completo, né? Tá zerado. Já superou tudo com Deus. Tem mais pecado nenhum. Tá lá no altar porque, ó, autoridade em todas as áreas, feliz em todas as áreas. Não, gente, não, isso não existe. Isso não existe. Tá todo mundo caminhando numa área. Alguns superaram umas áreas, outros estão superando outras. Às vezes você acha que superou uma área, Deus vai e te coloca numa prova, você fala, ainda falta um pouquinho desse daqui, eu achei que eu tava no último degrau, tô no meio da escada. É assim que Deus faz, Deus tem um passo com cada um de nós. E pior, nós mulheres, né? Que a gente tem mania de querer o quê? Que o nosso marido esteja na mesma escada que a gente, no mesmo degrau. A gente quer que eles estejam subindo junto com a gente. Mas eles também têm o tempo deles. Jesus também tem o tempo dele com o nosso marido, que a gente quer catar aquele homem pelo colarinho e carregar ele, não é? Pelos cabelos, meu marido não tem cabelo, então tem que pegar ele por aqui. A gente quer trazer esse homem, mas não é a gente que traz. Esse trabalho é do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Deus tem um processo. Os nossos filhos... Você fala, meu Deus, mas eu já falei 500 vezes pra esse menino. Esse menino continua fazendo isso. O Espírito Santo, ora, deixa o Espírito Santo trabalhar. Ministra a palavra sobre a vida do seu filho. Gente, desde que tem uns anos já que eu faço isso, que eu comecei a ministrar a palavra sobre a vida das meninas. Em tudo que elas fazem. As coisas melhoraram muito. Porque não é o que eu faço. Gente, eu sei que a gente tem que ser um bom exemplo, uma boa influência, que as pessoas veem exemplo arrasta, influência arrasta, mas... eu sou pecadora. Eu erro. Eu cometo erros. Eu falo para as meninas, a mamãe vai errar. A mamãe vai errar muitas vezes. Eu não sou o exemplo de vocês. O exemplo de vocês é Cristo. É Jesus. Eu preciso de Jesus. Vocês precisam de Jesus. É Jesus. Vamos junto? Vamos lá? Vamos subir a escada junto? O que Deus está falando para você? O que Deus quer de você? Eu posso te ajudar. Né? A gente pode uma apoiar a outra, que é o que Deus fala, que nós temos que andar, né, juntos, em comunhão. Mas eu não posso acelerar teu passo se Jesus não quiser. Eu não posso te colocar num lugar se Deus não quiser te colocar lá. Porque é dele a vontade. E ele sabe como conduzir, porque ele sabe o que a gente aguenta. Então às vezes a pessoa já está lá na frente porque ela passou por um processo que talvez você não aguentaria passar. Fala, meu Deus, como aquela menina tem aquela fé? Você sabe pelo que ela passou para ela ter essa fé? Será que você aguentaria passar pelo mesmo processo? Será que se Deus colocasse a mesma provação na sua vida? Eu tô jogando, que Deus não faz isso, né? Porque ele sabe que a gente aguenta. Mas eu tô só jogando assim. Às vezes a gente quer coisas que a gente não tá preparado para viver. Até provação. Porque Deus sabe o que a gente aguenta. Então ele sabe como transformar o nosso caráter. As provações... né, constrói o nosso caráter, nos fazem mais maduros, mas é Deus que sabe. Então, o que a gente tem que fazer?
conhecer o Senhor, ler a palavra de Deus todos os dias. E em todas as meditações do livro, eu vou trazer isso aqui para vocês. Leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Não há nada melhor do que você possa fazer do que ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e ore a palavra. Ouça o que Deus tem para falar para você. Entregue para Deus os seus problemas. Entregue para Deus o que você quer que Deus transforme no seu caráter. Converse com o Senhor. Pergunte para Deus. Não se compare mais. Não olhe para fulano, não olhe para Beltrano. Não fique achando que você... Ai, Deus, o Senhor não me quer. O Senhor está me castigando. Nada disso. Nós temos que confiar que Deus entregou o seu filho na cruz. Perdoou os nossos pecados. Hoje nós podemos viver para agradar e glorificar a Deus. Ai, gente, isso é um privilégio. É um privilégio. A gente poder viver para agradar o Senhor. Isso deveria ser o desejo, o maior desejo do nosso coração. Agradar a Deus. Eu mesma fico muito entristecida quando eu faço algo que eu sei que eu pequei contra o Senhor. Falo, Deus, me perdoa. E é esse coração que a gente tem que carregar. Um coração arrependido. Um coração não de perfeição, porque nós não somos perfeitas, mas um coração de arrependimento, de busca, de tá bom, Senhor, o que eu faço? Me ajuda, meus olhos estão em Ti. Eu quero o Senhor, eu quero me parecer contigo. O que eu posso fazer? Então, quando eu vejo Noé, eu vejo que Noé viveu dessa maneira. Noé, ele tinha uma fé absurda, uma obediência, né? Noé tinha relacionamento com o Senhor. Noé conhecia Deus. Então, quando a gente observa a vida de Noé, a gente tem um bom exemplo de como a gente tem que viver com Deus. Conhecer a Deus, obedecer ao Senhor, glorificar ao Senhor, confiar no Senhor, ter um relacionamento com Deus. E aí, o autor do livro, ele sempre termina o capítulo dizendo assim, pensando sobre meu propósito de vida, o tema de reflexão, Deus sorri quando confio nele. Olha aí, ele deixou bem de confiança. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. E aí a pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? E aí? Nessa pergunta, em que áreas da sua vida você tem tomado as coisas para você, tem feito a sua maneira? Em qual áreas da sua vida você precisa entregar para Deus? Falar, Senhor, isso aqui é teu. Deus, isso não é problema meu. Eu fiz até aqui, agora é com o Senhor. Como é que tá o pecado da incredulidade na sua vida? Em que áreas você tá deixando a incredulidade bater a porta? E tá deixando, né, você tomar a frente e não dar a mão para Deus e deixar Ele te guiar. Qual é essa área? Qual é a circunstância? Então que a gente reflita sobre isso hoje. E em nome de Jesus eu volto amanhã se eu não ficar gripada, minha gente, mas eu creio que não, em nome de Jesus não ficarei, né? Orem por mim. Amanhã a gente volta com o capítulo 10. Peraí, deixa eu até ver qual que é o capítulo 10. Vamos ver o nome do capítulo 10. A essência da adoração. É tão lindo esse livro que tudo é sobre Deus aqui. Tem nada a ver com a gente. Porque esse evangelho é isso. Tem nada a ver com a gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva. Eu vou subir também no YouTube, que eu particularmente prefiro assistir lá. E aí a gente vai se falando. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.